gente tá gravando. Pra gente garantir, pelo menos eu vou ter duas gravações. Deixa eu só iniciar a gravação da tela aqui e a gente já começa. Vamos ver se vai dar certo. Também. Vamos iniciar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Senhor Jesus, inspirai nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, Mãe da Sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, então, nós estamos aqui reunidas para falar do capítulo 3, que não deu tempo de falar no encontro passado. Então, nós vamos nos ater a ele. No encontro passado a gente falou sobre as virtudes, né? Falamos sobre afetos e virtudes. E hoje nós vamos entrar nas duas principais que a Samia menciona nesse livro, que é a virtude da fortaleza e da temperança, que estão muito ligadas à questão da sexualidade, para a gente saber domar os nossos instintos, né? As nossas vontades, ter esse autocontrole, esse autodomínio, essa temperança, tudo que nós falamos no encontro passado. A fortaleza e a temperança, elas são virtudes que vão contra, né, esses vícios que podem nos ajudar e ajudar também os nossos filhos. Então, uma sexualidade bem formada, para nós termos uma sexualidade bem formada e podermos formar bem os nossos filhos na questão da sexualidade, nós precisamos de duas coisas muito principais: educar a afetividade, que são os afetos, e educar as virtudes. A educação das virtudes, ela deve ser um ato contínuo, uma construção, para que as crianças consigam lidar com os seus impulsos sexuais. Lembra que a gente falava no encontro passado que as crianças, até a idade da razão, né, que é por volta dos 7 anos, elas são, assim, sensíveis a tudo. Então, assim, elas são movidas por gostos, por desejos, por sabores, por prazer. Elas são sensitivas demais. Então, por isso que fazem tanta birra, por isso que a gente precisa entender a criança e com um olhar e uma mentalidade de criança. Eu vejo que muito dos meus defeitos, que minhas explosões, né, que os momentos em que eu fico brava, muitos deles é porque eu quero que, por exemplo, a Valentina pense como um adulto, como eu estou pensando, que tem o meu raciocínio, né? Mas eu sou uma mulher de 31 anos, ela tem apenas 5 anos, então não posso exigir essa sobrecarga dela. A gente precisa constantemente pensar na idade dos nossos filhos. Nossa, ela tem apenas 5 anos. Então não adianta eu querer exigir condutas de uma menina de 12, de 10, né? Eu preciso sim formá-la através dos afetos e das virtudes, mas não exigir determinadas condutas que não condizem com a idade dela, porque isso é um erro e pode, né, até mesmo atrapalhar a criança, sobretudo a depender do temperamento dela, né? Aquilo pode ficar muito marcado naquela criança. Então, a educação da fortaleza e da temperança, elas precisam ser enfatizadas. A primeira, que é a fortaleza, ela tem 2 braços, que é resistir às tentações. Todos os momentos somos tentados, até mesmo as crianças, né? E realizar tarefas difíceis. Então, a virtude da fortaleza, ela vai nos ajudar nessas 2 vertentes: resistir tentações e realizar tarefas difíceis. E é possível educar os nossos filhos na fortaleza desde muito cedo, mas, obviamente, enquanto ainda são pequenos, eles não serão formados na virtude em si, mas eles terão, assim, um vislumbre do que é essa virtude. Vocês vão estar ali jogando a sementinha, regando todo dia, para que quando alcancem, né, a idade da razão, eles possam de fato adquirir isso enquanto virtude,
vocês vão ali gerando o hábito, né? Porque virtude, o que é virtude? A virtude, nós precisamos primeiro criar um hábito bem desenvolvido torna-se virtude. Então, enquanto não se torna uma virtude, nós vamos ali gerando o hábito, alimentando o hábito, que lá na frente tornará-se uma virtude. E a vontade é a faculdade humana que fica entre o que se quer fazer e o que se realmente faz. Entre o querer e o fazer tem um tempo. E esse tempo é onde a vontade trabalha. Nós mencionamos bastante isso no encontro passado, né? Inclusive dei exemplos para vocês entre o pensar, né? Entre o sentir e o agir, entre o pensar e o falar, tem um tempo. E esse tempo nós devemos clamar para que Deus haja, para que não seja o nosso instinto. E aí é nesse tempo que tem que existir as virtudes. A virtude da fortaleza para resistir às tentações, a tentação de gritar, de se irar, né? E a virtude da temperança, para que a gente se controle, para que a gente saiba a hora certa de falar. Às vezes, naquele momento, não é a hora certa. Então, existe um tempo entre o pensar e o falar. Existe um tempo para que a gente meça nossas palavras. E entre o sentir e o agir, há um outro tempo, que você pode se controlar e não agir pelo seu ímpeto. E a vontade da criança só vai se abrindo ao tempo, à medida que aquela criança vai amadurecendo. Então, a gente precisa ir formando a vontade dos nossos filhos. A gente precisa ser a vontade auxiliar dos nossos filhos, porque eles ainda não compreendem, eles ainda não têm o discernimento correto do que de fato eles querem, do que é a vontade, porque, como eu disse, eles são sensitivos, eles são só sentimentos. Então, a gente precisa ser a vontade auxiliar dos nossos filhos e intervir quando a gente percebe que alguma coisa não tá boa. Eu falava nas minhas redes sociais um fato que aconteceu aqui em casa. Eu estava percebendo que a Valentina estava muito diferente do que de fato ela é, com comportamentos, com atitudes que não condiziam com ela, com a doçura dela, e aquilo estava me deixando estressada, né? Porque, assim, como uma mãe colérica que precisa se domar todos os dias, a minha primeira vontade era de explodir, né? Quando eu via ela fazendo uma malcriação, aquilo para mim é inadmissível. Minha tendência é explodir. E ali eu me controlei, fui com ela no banheiro, escovei o dente dela, mas eu já estava assim, uma pilha de nervos, porque já estava vindo de um dia cansativo, que ela testou minha paciência nos últimos. E aí eu sentei, oi Cris, boa noite, seja bem-vinda. Eu terminei de escovar o dente dela, olhei nos olhos dela e falei, o que está acontecendo? Não é a minha filha que está agindo desse jeito. Isso não é atitude sua. O que está acontecendo, eu quero saber. Aí ela começou a chorar, falou de uma amiga na escola que estava ensinando ela a fazer coisa errada, e essa amiga brigava muito, parari, parará. Eu falei, ok, entendi e eu vou intervir. Primeira coisa, eu quero que você brinque com outras pessoas. Escolha outras amigas para brincar, porque existem outras amigas na escola além da fulana. Então, você pode escolher outras amigas e brincar com outras amigas, diversificar as suas amizades. Existe a fulana, o fulano, existem muitas amigas que que você pode brincar também. Você não vai de forma alguma excluir essa amiga, mas também não tem que excluir as outras. Brinque com todo mundo. E saiba que você é você e você não tem que imitar o que a fulana faz. E se a fulana te ensina coisa errada, ensine coisas certas para ela. Procurei a professora, relatei e pedi a intervenção da professora. Olha, coloque Maria Valentina para brincar com outras meninas e coloque a fulana também para brincar com outros, né? Para que haja essa maior interação.
Então, nós pais precisamos ser a vontade auxiliar dos nossos filhos. Precisamos e devemos zelar pelas amizades. Com quem meu filho está andando? Quem é a família? Por exemplo, aqui em casa, a Maria Valentina tem 5 anos. Eu não deixo ela ir sozinha na casa de amigo, brincar em casa de vizinho. Aqui nem tem vizinho mesmo, mas eu sei que tem muitos pais que deixam, né? Deixa ir lá no vizinho, brincar sozinho. Tem uma festinha, agora tá na moda esse negócio de tem festinha e só é a criança que é convidado. É festa só para criança, pai e mãe não é convidado. Jamais, jamais, não vai, não vai. E ela sabe que ela não vai. Não existe isso, pra gente não existe isso. Uma vez pediram para levar, independente, é o nosso, é a forma como nós pensamos. Eu não deixei, não vai, sem pai, sem mãe, não vai, porque eu quero saber quem tá ali, o que tá vendo, o que tá falando, que música que tá tocando, e se eu não posso ir, ela também não vai, porque eu sou a vontade auxiliar da minha filha, porque o que ela pode presenciar, o que ela pode ver ali, pode ser algo que seja irremediável, né? E não vai ter conserto. Então, o que eu posso fazer, o que estiver ao meu alcance, eu farei. Então, precisamos ser essa vontade auxiliar dos nossos filhos. Direcionar as suas amizades, direcionar o que vem, direcionar o que ouvem, né? Tudo isso vai ajudá-los nessa formação de virtudes. Para de fato haver uma pessoa virtuosa, é necessário que a faculdade humana da vontade esteja funcionando. Então, se a vontade não está funcionando, não tem como a gente falar em virtude. Enquanto as raízes não estão suficientemente profundas, os pais precisam auxiliar os filhos a tomarem as melhores decisões. É o que eu acabei de falar. Nós somos a vontade auxiliar dos nossos filhos, porque eles não têm raízes profundas. Eles não têm. Aqui eu sei que a Isa tem uma bebezinha, a Elisa também tem. A Eliana, Oli, manda aí no chat pra mim a idade dos seus filhos, que eu sei que tem um bebê, mas tem 2 um pouquinho mais velho. E a Cris também, eu não sei a idade dos seus filhos. Cris, depois você fala aqui pra mim, por favor, também, pra eu saber a idade do filho de vocês. Então, há uma enorme lista de hábitos que ajudam nesse sentido. E apareceu aqui, mas eu não vi. Tem uma filha de 2 anos e 9 meses. E a Ali sumiu aqui o dali pra mim. Peraí, deixa eu ver se eu acho de novo. 6, 2 e 8. Então, o mais velho aqui, no caso, é o da Eliana, de 6. E a minha também, que vai fazer 6. Então, há uma lista de hábitos que a gente pode ajudar os nossos filhos, né? Então, por exemplo, o comer de tudo. Nós precisamos ser a vontade auxiliar do nosso filho. Gente, eu fico boba quando eu vejo mãe falar: ai, o meu filho só come arroz com carne moída. Não posso julgar, né, gente? Mas não existe, meu filho só come isso. Você é mãe, você que dá a letra ali. Se ele chegou até isso é porque você permitiu. Ai, o meu filho só come purê com linguiça. Não come salada, não come verdura, não come nada. Você é a vontade auxiliar do seu filho. Vocês, mães de bebezinhos aí, que tem um bebezinho, já vai desde a introdução alimentar colocando de tudo. E eu, graças a Deus, não foi mérito meu nenhum. Eu falo que tudo é graça de Deus. Maria Valentina, ela come de tudo. Na introdução alimentar, ela rejeitou muita coisa. Tinha época que ela não comia feijão, a gente ia tentando, tentava, não dava o carioca, comprava o preto, não queria o preto, comprava lentilha, comprava ervilha, porque são coisas que substituem o feijão, ou dava o grão de bico. Então, assim, ser mãe é isso. A gente precisa gastar também a nossa vida em função da saúde dos nossos filhos. Então, dá de tudo. Tinha época que a Maria não queria aceitar fruta, comia só um tipo de fruta. Isso vai mudando com o tempo. Também não se prendam a isso, ai, meu filho não tá comendo, é o fim da vida. Não é o fim da vida, são fases, isso tudo vai passar, você precisa insistir.
Ai, não comeu isso? Então vamos guardar, depois eu ofereço de novo, não joga fora. Guarda, ofereço de novo. Ah, não comeu? Amanhã tenta outra coisa. E assim vai, tá? Então eles precisam comer de tudo. Não é comer tudo, porque muitas vezes eu já queria cobrar, né? Não, você vai ter que limpar esse prato, vai ter que lamber o prato até o último grão de arroz. E não é isso, né? Não é comer tudo, porque muitas vezes eles não vão comer mesmo, tá tudo bem, né? Estão satisfeitos, mas comer de tudo um pouco. Isso ajudará a criança mais para frente no desenvolvimento da fortaleza, por evitar que ela crie o hábito de comer apenas o que ela gosta. Evitar que ela crie o hábito de comer apenas o que está de acordo com o apetite sensível dela, né? Porque como eu falei aqui, a criança é sensível, ela vai comer o que é gostoso ao paladar. Porque se deixar uma criança comer doce o dia inteiro, por quê? Porque é gostoso ao paladar. Você vai deixar o seu filho, sua filha comer doce o dia inteiro? Não vai, você vai oferecer o que é melhor, né? Conforme ela for crescendo, os pais podem ajudá-las com os hábitos alimentares, ensinando-a a comer não apenas os alimentos que mais gosta. Aqui também, uma coisa que eu tenho tentado treinar na Valentina, mas ainda tá difícil, mas eu tô tentando, é a questão, assim, da abstinência, né? Filha, vamos entregar hoje a sua vontade de comer doce, vamos entregar para o Papai do Céu, pelas almas do purgatório, por isso, por aquilo, pode ir colocando ali as necessidades de cada um, né? Eu tô tentando formar essa virtude nela também, né? De oferecer, de sacrificar, de tirar o que gosta. Porque muitas vezes ela vê eu fazendo. Teve uma vez que ela falou assim, não vou comer carne hoje. E por que você não vai comer carne hoje? Ah, não, porque hoje é sexta-feira, hoje não é dia de comer carne. E tipo, pra ela comer tá tudo bem, né? A criança pode comer. Mas ela vê os pais fazendo. Então, o exemplo também, né? O exemplo dos pais é tudo ali na vida da criança. Ela tá vendo todo momento o que tá acontecendo. O que mais? Onde? Além disso, para desenvolver a virtude da fortaleza, uma coisa boa é, no almoço em família, no qual todo mundo já sai comendo tudo e pegando os melhores pedaços ao ser posto na mesa, estimular os nossos filhos a deixar todos se servirem primeiro, para que eles fiquem com os piores pedaços. É uma forma de você forjar seu filho, de você formar seu filho na virtude da fortaleza, por exemplo, né? É muito difícil isso para as crianças, mas é assim que se forma nas virtudes. Ou então, quando o pai não está em casa, por exemplo, uma coisa muito boa a se fazer é ensiná-los a guardar a sobremesa, para que o papai, quando chegar, possa comer também. E também pensar nos irmãos, né? Muitas vezes deixar para os irmãos comerem, repartir com os irmãos, tudo isso vai formando. Estabelecer uma coisa muito benéfica, estabelecer horário fixo para comer, horário fixo para dormir, para se higienizar. Isso é rotina. Acredito que todos aqui, né, que tem filho pequeno, existe uma rotina que vocês seguem. E é muito benéfico que tenha isso, porque a gente precisa de uma ordem, ter ordem na nossa casa, guardar as coisas no seu devido lugar, ter como hábito terminar o que começou. Para crianças sanguíneas, por exemplo, é muito, muito difícil começar uma coisa e terminar. Então, é um grande exercício para se fazer quando você tem um filho sanguíneo, por exemplo, é estimulá-lo a sempre terminar aquilo que começou e dedicar maiores cuidados e redobrar a atenção aos seus problemas pode ser imensamente benéfico. Quando olhamos para a educação dos nossos filhos, dos menores, sobretudo dos filhos menores, com um olhar muito obtuso, não vendo que dedicar maiores cuidados e redobrar a atenção aos seus problemas pode ser imensamente benéfico. Nos momentos em que as crianças estão estudando, lavando a louça ou arrumando a cama, é bom exigir que elas, desde o princípio, façam tudo da melhor maneira possível, para que não seja necessário retornar à mesma atividade para fazer. Isso tudo também é um hábito que gera virtudes. As crianças, elas têm, por serem totalmente sensíveis, elas têm a tendência de querer fazer rápido para cumprir com a obrigação e ir para a brincadeira, porque eles querem o quê? O que é gostoso, o que é divertido, o que é prazeroso, né? Eles não querem o trabalho. Então aqui muitas vezes eu falo, Valentina vai arrumar a cama, ela arruma daquele jeito.
Valentina, volta e arruma direito a sua cama, depois você vai brincar. Não adianta querer fazer tudo rápido, você vai fazer mal feito e você vai ter que voltar. Então vai, faça direito, dobre seu pijama direito, arrume sua cama e depois você vai brincar, porque se você não fizer direito, você não vai brincar. Tudo isso você está formando a vontade dos seus filhos, formando eles na paciência, né? Formando eles na questão da ordem, de manter uma casa organizada. Muitas vezes ela vira casa de ponta cabeça, mas muitas vezes ela percebe muitas vezes o meu cansaço. Mamãe, você tá cansada, hoje eu vou te ajudar a arrumar a casa, vamos deixar tudo bonitinho, mamãe, vamos deixar tudo arrumadinho. Aí ela vai, me ajuda, guarda tudo, quer pegar paninho, quer limpar, sabe? Então, isso já foi colocado dentro dela, a questão da organização, da ordem. A gente vai conseguir isso sempre, em todo momento? Não vai, né? São crianças. Mas a gente percebe que a sementinha tá ali, que a sementinha foi plantada. Imagina que você consiga ver a relação indireta que tudo isso tem com a questão da sexualidade. Às vezes, temos impulsos sexuais muito fortes, porém não podemos experimentar o prazer sexual a todo momento. Por exemplo, quando a mulher está grávida, quando a mulher está no puerpério, o homem tem que conseguir viver a sua continência. Nós somos corpo e alma. Todas as nossas virtudes e faculdades humanas devem estar interligadas. Então, formar nessas virtudes da fortaleza e da temperança, elas são imprescindíveis para que a gente tenha controle sobre a nossa sexualidade. Quando a gente precisar falar com os nossos filhos sobre vivência da castidade, como eles vão conseguir viver uma castidade num mundo tão pornográfico, num mundo tão obsceno como o mundo de hoje, se eles não forem formados nessa virtude da paciência, da temperança, da fortaleza? Como que eles vão entender o brilho da castidade, a beleza da castidade, o esperar pelo grande dia, se eles não forem formados dessa forma? Não só meninos, mas meninos e meninas também. Como que eles vão conseguir viver uma castidade, viver uma continência, se desde ali tem a idade e isso não foi incutido na mente e no coração de cada um deles? Quando forem esposos, quando forem pais, como que vão viver a continência quando a mulher estiver no seu período menstrual, quando a mulher estiver no puerpério, ou quando estiverem ali precisando espaçar uma gestação e ali a mulher estiver no período fértil, e no período fértil então a gente se abstém das relações sexuais até passar o período fértil, né, para quem está espaçando a gestação. Como que tanto homem e mulher vão conseguir controlar os seus impulsos sexuais se eles não foram treinados com isso? É possível? É, mas o caminho é muito mais difícil. É muito mais sofrido e doloroso, né? Se você já foi formado nisso, é muito mais fácil você executar, você também formar os seus filhos, né? A sementinha foi plantada e isso vai indo de geração em geração. Independente se você conseguiu viver, se você não viveu, se você teve um namoro santo, se você teve um namoro errado, isso independe. A vida dos seus filhos é daqui para frente. Hoje você está tomando esse conhecimento. Hoje você sabe o que é certo. Hoje você sabe o que é bom, o que é benéfico para o seu filho. Então daqui para frente você vai fazer o certo. O que passou, o meu passado, Senhor, a tua misericórdia. O meu futuro, a tua providência. Eu tenho hoje. O hoje eu entrego, né, aos teus cuidados, ao teu amor. E nós precisamos então, tendo essa visão lá na frente, de ir desde já plantando essa sementinha. Então, a virtude da fortaleza é a capacidade de empreender e efetuar tarefas difíceis, né? Como o esperar, como o se controlar. O ato de tomar banho em si não é nada difícil, mas o de parar de brincar para ir tomar banho, as crianças não querem. Então, a virtude da fortaleza vai formar isso neles. Agora você vai parar de brincar, você vai tomar banho. Se depois tiver um tempo para brincar, depois você volta. Se não tiver,
por hoje encerrou. Então você vai estar formando a vontade dos seus filhos e não queira colocar outras coisas no lugar, né, para tentar de certa forma comprar essa vontade dos filhos. Não pode, não é hora, não é hora. Não vai ficar substituindo, né, para que você possa ganhar e que eles façam isso mais rápido. Eles têm que fazer porque é o certo, porque é o que precisa ser feito naquele momento. Também é muito importante o ato de assumir os próprios erros. Em geral, não ensinamos os nossos filhos a fazer isso. Assumir os erros, identificar que falhou, é uma maneira de viver a virtude da fortaleza. Só um minuto. E além disso, estimulá-los a não desistir no primeiro obstáculo com que se deparam. Aqui eu vivo muito isso com a Valentina. Tudo indica que ela é uma colérica mesmo. Eu tava com algumas dúvidas, mas eu tenho observado mais de perto, tenho visto que, né, muitas características coléricas nela. E ela tem muita dificuldade quando ela erra, quando ela não consegue, ela já quer desistir, ela já fica brava, já quer meter o pé em tudo, não quero mais, fica brava. E a gente tem que ser essa vontade de auxiliar. Não conseguiu? Vai de novo, continua, uma hora você consegue, né? Precisamos formar essa virtude nela, a virtude da perseverança, né? Da fortaleza, de não desistir. Também é uma boa atitude não protegermos demais os nossos filhos, tentando afastá-los de todo e qualquer sofrimento. Isso posteriormente faz com que seja mais difícil de discipliná-los. Isso muitas vezes, eu digo aqui por mim, muitas vezes é vó que quer fazer isso. Porque aqui eu vivo isso, por exemplo, quando eu tava lá em viagem e começou o processo de expelir, né, um bebezinho, o meu aborto, que eu comecei a ter as dores. E, gente, não sei aqui se alguém teve parto normal, mas a dor é igual, insuportável, é horrível, não tinha como segurar, eu gritava, eu gemia, era uma dor horrorosa, você queria que aquele negócio saísse logo. E aí depois a minha mãe falando, ai, mas a Valentina não presenciou isso não, né? A Valentina não viu isso não, né? Falei, ela tava ali o tempo todo, como é que eu... O que você queria que eu fizesse? Ai, não, mas você tinha que controlar. Não, mas você não podia fazer. Falei, mãe, não é assim, não é dessa forma, sabe? Ela não é um alecrim dourado que eu vou colocar ali numa cúpula e preservar de tudo. Não, não é assim. Ela tem que ver que a vida é sofrida, que existe, né, os sofrimentos, as dores. Eu não vou poder poupá-la de tudo, nem devo. Aqui vocês estão vendo, né? Não tem como a gente ficar protegendo demais os nossos filhos, tentando afastá-los do sofrimento. Eles precisam ver, sim, que os sofrimentos existem e é uma forma de você formar os seus filhos na fortaleza. Sua capacidade de transcender esse sofrimento. Você é maior que esse sofrimento. O sofrimento vem, mas o sofrimento passa, né? É preciso a gente ter esse olhar, né? Difícil é encontrar este equilíbrio em tudo. Exatamente, é difícil mesmo. Mas se a gente estiver bem formado, a gente tem a nossa convicção formada, a gente tem a nossa opinião. Então vai ser mais difícil a gente se deixar levar pelos palpites alheios, né? Porque eu sei que a minha mãe, ela não fala isso por mal, é por bem, porque ela ama a neta, ela não quer que veja sofrendo, mas nós pais que estamos estudando, a gente sabe que precisa passar. Quando puder poupar, você poupa. Quando não puder, você não poupa. Por exemplo, quando minha avó faleceu, há um ano atrás, eu não sabia se eu levava ela no velório, no enterro, se eu não levava, o que eu fiz? Pedi um discernimento para Deus. E no meu coração, os pais têm outros pensamentos muito diferentes do nosso, muito diferentes, completamente diferentes. Aqui, gente, ó, eu peno, tá? Então, eu pedi para Deus, Senhor, o que eu faço? Né? Me dê um direcionamento, me ilumina com a luz do Teu Espírito Santo. E, gente, eu senti que eu não deveria.
Não fui ver minha avó, não fui no velório, não fui no enterro e não levei a Valentina. Eu quis poupá-la, eu senti que eu deveria poupá-la, poupar a mim, porque eu também estava grávida naquela época. Então, eu decidi, né, pedir para Deus me instruir, me iluminar e tomei essa decisão. Não, eu não vou. Então, assim, naquele momento eu poupei. Achei que eu devia poupar, poupei. Mas tem momentos que eu não vou poupar. Tem momentos que não é a hora de poupar e eu não vou poupar, né? Então, isso vai ser... isso é necessário, porque se a gente não, muitas vezes, ficar ali na rédea curta, vai ser muito difícil disciplinar eles. E o que a gente vê, gente, de criança totalmente indisciplinada, que não obedece, que, nossa, eu falo assim, eu não posso nem ficar observando muito, né? Porque eu sou mãe, eu posso a qualquer momento também pagar com a minha língua, né? Então, assim, é na base da oração mesmo. A gente, sem conhecimento e sem oração, a gente só vai, ó, ladeira abaixo. A gente precisa ser mulheres de oração e mulheres com conteúdo. A gente precisa estudar sobre educação dos filhos para que a gente minimize os nossos erros. Não é dizer que a gente nunca vai errar como mãe, né? Isso seria utopia. A gente vai errar, a gente tem que saber que a gente vai errar sim, mas a gente tem que tentar mais o acerto e minimizar os erros, mesmo sabendo que esses erros eles vão aparecer. Alguém quer abrir o microfone e falar alguma coisa? Gente, eu tô aqui falando, tomando meu chá aqui, falando. Se alguém quiser falar, eu vou abrir aqui o que a Isa falou, que eu não vi a última fala dela. Temos que nos posicionar e dizer a eles, nós somos pais e nós faremos dessa forma. Exatamente. Carinho e firmeza. Ser firme. Eu faço isso com a minha mãe. Falei, mãe, me desculpa, mas você não está estudando o que eu estou estudando, eu estou fazendo o que o meu coração de mãe pede. Você é vó, você tem um pensamento, mas eu sou mãe e tenho outro pensamento e peço para você acolher a forma como eu quero educar a Valentina, né? Então, assim, minha filha, minhas regras. Ai, tô tomando um chá aqui que diz que é fonte de ferro. Ai, Deus queira que seja, porque, nossa senhora, eu mal saí da questão da curetagem, né? E uma infinidade de sangramento de curetagem. Eu acho que eu fiquei, sei lá, nem uma semana sem sangrar e já veio menstruação, gente. Meu Deus do céu, e tá descendo assim, tá descendo demais. Eu não sei mais o que eu faço. Parece que eu tô perdendo todo o sangue que tem no meu corpo. Ai, que desespero. Mas vamos lá, né? Segue o bonde. A vida tá aí, temos que viver. Vamos ver o que mais que eu tenho pra falar. Ai, obrigada. Saúde. Eliana, lá vem a onda. É a onda, gente. Você acha que você saiu da onda? Vem outra onda. Mas aí eu passei na médica porque eu tava sentindo uma exaustão assim, ó. Nossa senhora, meu corpo chegava às 7 horas da noite, parecia que eu não tinha mais vida, que minha alma tinha saído do corpo e eu não tinha mais força para viver. Aí eu fui na médica, eu falei, doutora, me dá um negócio aí, porque eu não tô bem. Eu achei que fosse falta de B12, né? Que a B12 também, se tiver baixa, dá essas moleza. Aí ela acha que é ferro e faz todo sentido, né? Eu perdi muito sangue, muito sangue. E ela falou que quando o ferro tá baixo, a gente tende a ter essa exaustão. Então, por isso que é importante a gente fazer exames também, se cuidar. Ela já me passou uma bateria de exame lá para eu colher exame de sangue para ver como é que tá o ferro, as vitaminas, né? Para poder fazer suplementação. E aí eu já quero suplementar na veia já, porque quando eu fiz ferro na veia, nossa, foi maravilhoso. Me deu um gás assim, ó. Nossa, se eu tivesse que limpar a casa inteira. Eu limpava de tão bom que foi. Pra mãe é maravilhoso estar com a gente, estar com tudo em dia. Tive normal. Eu desmaiei, gente. Eu desmaiei no banheiro de tanta dor. Deu um apagão em mim assim, ó. Desmaiei, foi horrível. E aquela sangueira saindo. Ai, que pavor. Mas voltando. A questão aqui também de formar na vontade, né? Pode falar. O aniversário tá meio perto aqui, aí então desliguei tudo.
Mas eu já ouvi dizer, e acho que faz todo sentido, né? Porque no parto normal, o bebê vivo, ele ajuda no parto, né? Ele empurra, ajuda, a contração empurra, e ele também empurra. Então, quando não tem a ajuda do bebê, eu já ouvi dizer que dói muito mais. Então, olha, não é fácil não. Eu tive 3 partos normal e eu sei que não é fácil não. Agora, né? É porque o parto normal você sabe que uma hora vai sair, né? E ali eu não sabia o que estava acontecendo Que comigo. hora que ia sair, né? Olha, Nossa, passou. gente, eu nunca tive um parto normal. E aí, engraçado, eu falei, nossa, tudo é por Deus, tudo é por Deus, porque quando eu descobri essa gravidez, que eu fui na minha médica, ela descartou, ela falou assim, eu não faço parto normal com você, por conta disso, daquilo. Daí eu falei, gente, terceira gestação já, eu não vou saber como é um parto normal. Mas, né, podia ter passado sem essa, mas tudo bem. Tive ali a minha experiência de como é um parto normal, porque até então os meus dois foram cesáreas. Mas é isso Então eu tive que essa é a quarta experiência, mas gestação. gente, não quero ter de novo. Obrigada. Já foi. Mas se tiver a quarta gestação, você já sabe que é um pouquinho melhor. Ai, eu já marco cesárea direto, eu sou cagona. Chega de sofrer. Ah, pode ir lá. Mas outro ponto importante, evitar recompensas imediatas. Isso é muito cara de pai. Acho que é muito pai, né, quer dar recompensa, que eu vejo no Márcio, né, puxa saco, principalmente quem tem filha menina aí, a Isabela, a Elisa, deve reparar nisso aí, né, mas é preciso evitar recompensas imediatas que são trazidas por coisas como videogames, comer os alimentos que gostam, ficar no celular, navegar na internet. Tudo isso faz com que os filhos se transformem em pessoas ansiosas. Isso é muito prejudicial, que precisam sempre ser recompensadas por tudo que fazem. E uma das consequências disso no futuro pode ser vício, olha isso, gente, em masturbação e pornografia. Videogame, telefone, rede social e afins realmente mexem com o cérebro, aumentam o nível de dopamina e levam à ansiedade. Então, assim, como é prejudicial tanto a questão das telas das redes sociais, mas também essa questão de recompensar os nossos filhos por tudo que eles fazem. Eles não têm que ser recompensados por tudo, eles fazem porque é para fazer. Eles fazem porque é o certo, ponto, acabou. Não tem que fazer porque faz porque vai ganhar isso. Isso é coisa de vó, isso muitas vezes é coisa de pai. E você, mãe, tem que corrigir o pai, que o pai não pode fazer isso. Porque isso pode levar os filhos a uma ansiedade e pior, lá na frente, como consequência, adquirirem o vício da masturbação e pornografia, que são vícios horríveis e muito difíceis de serem curadas, né? O Google me avisou que eu tenho 15 minutos. Então vejam como, né, a gente precisa estar por dentro, como a gente precisa estar atento, né, a tudo isso. Por vários motivos, deixamos de conversar com os nossos filhos sobre vários temas importantes e a sexualidade é apenas um deles. Se tivermos um canal aberto, um momento de conversar, de dialogar, no qual sejam abordadas questões difíceis, o assunto da sexualidade aparecerá. Os filhos farão perguntas a esse respeito e teremos a oportunidade de responder. Para que os filhos saiam de si mesmo e tenham grandes corações, é importantíssimo que os estimulemos a fazer gestos de doação, como visitar pessoas doentes. Ai, perdi minha caneta. Peraí. Estimular os nossos filhos a fazer gestos de doação, visitar pessoas doentes, ganhar o seu próprio dinheirinho. E aqui ela deixou alguns exemplos que ela viveu lá na casa dela, né? Então temos que estimular isso em nossos filhos. Muitas vezes ficamos com medo de permitir que eles adquiram essas responsabilidades
e acabamos atrapalhando o seu desenvolvimento pelo nosso medo. Geralmente não deixamos que eles peguem um ônibus, por exemplo, por medo de que algo lhes aconteça, mas quando os filhos já são mais velhos, na adolescência, é hora de aos poucos de deixarmos eles saírem da barra da nossa saia, para que se deparem com as dificuldades do dia a dia. Além do exercício das virtudes, por meio dessas pequenas práticas que a gente conversou, uma ação muito parecida com esta é estimular nas crianças o gosto por coisas boas, por coisas belas, expondo eles, os nossos filhos, a obras esteticamente belas, imagens, histórias, músicas, filmes, aquilo que a gente já conversou no encontro passado, né? Se for para assistir desenho, que faça uma curadoria boa de desenho, que saibam que os seus filhos estão vendo, que não sejam desenhos muito coloridos, que não sejam desenhos muito rápidos, muito chamativos, muitas cores, né? Tudo isso hiperestimula a criança. Eles precisam admirar e apreciar o belo, bons filmes, boa música, boas histórias, boas imagens, e assim direcionem sua afetividade àquilo que realmente importa e sintam repulsa quando coisas ruins lhe forem apresentadas. Então a gente não vai poder controlar os nossos filhos como um controle remoto a todo tempo. Pode ser que em algum momento, ali num descuido ou numa coisa que você não tem o controle, o seu filho seja exposto a alguma coisa que não é legal. Mas se você já desde sempre formou eles no que é belo, no que é bom, se ele vê aquilo lá, ele vai sentir repulsa. Alguma coisa ele vai falar, pera, isso não é bom. Por quê? Porque ele aprendeu o que é bom. Então, se ele olha aquilo lá, um desenho feio, uma imagem feia, uma mulher mal vestida, um homem mal vestido, vai ligar um alerta, nossa, isso não é bom. Ele vai ter repulsa daquilo, ele não vai querer se aproximar daquilo. Então é importante expor os nossos filhos a bons livros, bons filmes, boas ilustrações, conversas. Eu tenho experimentado isso aqui com a Maria Valentina, eu sento e converso com ela, porque agora com quase 6 anos ela já conversa muito bem. E é muito importante porque ali você extrai muita coisa. Você sabe o que a criança sabe, o que a criança viu, o que a criança pensa. É muito importante gastar esse tempo de conversar com eles, porque eles têm muito a nos dizer. Se criamos o hábito de estar adequadamente vestidos, mesmo na nossa casa, a própria criança vai estranhar quando se deparar com shorts muito curtos, barriga de fora, decotes grandes. Por quê? Porque isso vai causar repulsa, isso vai causar estranheza. Ela não está acostumada a ver isso dentro de casa. Então, quando ela vê isso, ela vai achar estranho, ela não vai gostar. Ou seja, você já vai estar ali formando, né, a feminilidade, a modéstia, o pudor no vestir. Então, é muito importante. Outra coisa que ela coloca aqui que é muito importante, às vezes a gente está assistindo televisão, parece uma cena lá, tá assistindo um filme, uma cena de um beijo mais quente, disso, daquilo, porque hoje em dia tá tudo corrompido, né? Pula a cena na hora. Ah, por que você pulou? A cena pulou porque não é coisa para criança, não é para sua idade. Se os filhos perguntarem, basta dizer que foi porque não é adequada para eles. E ponto. Acabou. Pulou a cena, né? Isso é muito importante. Dizem que devemos nos vestir como bem entendemos e até mesmo que podemos tomar banho com os nossos filhos se assim desejarmos. Mas tudo isso aos poucos vai dessensibilizando o coração da criança. Isso tudo vai tirando a questão do pudor, né? Elas precisam saber que aquilo lá é íntimo, né? Tanto é que a gente usa o termo aqui, a gente não usa o nome, por exemplo, da genitália feminina, da genitália masculina, fala assim, partes íntimas. Então, quando ela tá tomando banho, Maria, não esqueça de lavar as partes íntimas. Então, para ela saber que aquilo é íntimo, que ninguém pode ficar tocando, que ninguém pode ficar vendo, aquilo ali é íntimo, é o pudor dela. Então, a questão do banho, né, também é por isso, para que
não perca o pudor, né, da criança, de preservar o seu pudor, de preservar a sua intimidade. A razão e a paixão, como eu já disse, elas devem se ajudar mutuamente. O que a gente sabe, né, a razão e a paixão, elas precisam estar interligadas. A razão ilumina o sentimento. O sentimento, por sua vez, traz cordialidade, cor e alegria para a razão, sendo isso o que torna agradável para nós o esmero e as coisas bem feitas. Quando fazemos tudo sem paixão, o resultado é algo insosso. Ficamos irritados, chateados e tristes. O que faz uma ação valer a pena é um coração apaixonado. Então, sobretudo, aquilo que nós fizermos para os nossos filhos, precisamos fazer apaixonadamente. Pode ser que a gente erre, que a gente fale, mas a gente fez com amor e Deus olha o coração da mãe que mesmo errando tem o desejo de acertar. A gente tem só mais alguns minutinhos, eu vou deixar se alguém quiser falar alguma coisa, senão eu já vou encerrando aqui para o Google não cortar e para eu conseguir salvar aqui em nome de Jesus. Hoje vou salvar, vai dar tudo certo. Alguém quer fazer alguma ponderação? Não? E acho que a Isa caiu. A Isa sumiu daqui. Acho que ela caiu. Vamos então encaminhar para o nosso encerramento, agradecendo e louvando a Deus. Alguém abriu aí? Você vai falar, Ali? Não, pode falar. Ele abriu, achei que você fosse falar. Louvando e agradecendo a Deus por mais esse encontro, por essas gotinhas de sabedoria, que o Senhor possa ir nos formando cada vez melhores, para que nós tenhamos a sabedoria para educar bem os nossos filhos nas virtudes, sobretudo na virtude da fortaleza e da temperança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estivemos reunidos e sempre estaremos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todas, fiquem com Deus e muito obrigada pela participação de vocês. Deus abençoe.